Olá, graça e paz, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez com a palavra do dia, algo que o Senhor trouxe ao nosso coração para que nós venhamos a dividir juntamente com você. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe seus afazeres, as obras das tuas mãos, que Deus possa abençoar poderosamente no nome de Jesus. A palavra do Senhor tem promessa para aqueles que servem a Deus e que Deus abençoaria todas as obras das suas mãos. Assim seja abençoada nessa noite todas as obras das suas mãos. Você venha prosperar em todos os seus caminhos no nome de Jesus. Eu quero dividir um texto e um trecho da palavra de Deus com você, meditando nessa tarde de terça-feira. E o Senhor trouxe ao meu coração, está escrito em 1 Timóteo, capítulo de número 2 da palavra de Deus, está escrito o seguinte. Vou ler aqui alguns versículos, tá bom? Mas a princípio, o primeiro versículo diz assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Olha só. Então, a palavra do Senhor, através aqui de Timóteo, né? Timóteo, que é um jovem cooperador da igreja primitiva, um discípulo de Paulo, nós podemos chamar assim, alguém que andou ali, alguém que caminhou nas pegadas do apóstolo Paulo, alguém que foi fiel no ministério do apóstolo Paulo, estava recebendo aqui algumas recomendações para o seu tempo, né? Estava recebendo aqui algumas recomendações para a sua época. E então o Senhor ele disse aqui através de Paulo para que Timóteo pudesse então transferir essa responsabilidade, transferir esse mandato, né, aqui para todas as igrejas. E olha só, olha o que está escrito, não diretamente para Timóteo em si, porém para que ele viesse também a transmitir. Porque lembrando que uma informação simplesmente para nós, ela não tem assim tanto valor assim quanto parece. Mas quando nós trazemos essa informação para nós e transmitimos para tantas outras pessoas, essa informação passa a ser assim extremamente poderosa, tá bom, querido? Então, as informações de Deus para as nossas vidas, elas passam a ter muito mais valor quando nós transmitimos para outras pessoas também, tá legal? Então tá. E lembrando que Timóteo era um obreiro, estava ali juntamente com Paulo no seu ministério, ali também nas suas viagens missionárias, Timóteo também fez parte desse processo, desse procedimento, e sempre orientando, sempre trabalhando pelo fato de Timóteo ser um garoto ainda, ser um jovem. Então Paulo deu muitas recomendações para Timóteo para que Timóteo pudesse então ser aceito pela igreja. Ele, afinal, um jovem, um garoto, nem era formado, homem na sua totalidade, solteiro ainda, então pode ser que ele tivesse alguma dificuldade com relação aos idosos, aos anciãos, aquelas pessoas que eram mais experientes, tinham mais tempo ali com Deus. De repente você pode pensar assim, pastor, mas me diz uma coisa, mais tempo com Deus. De repente pode ser uma pergunta que brote no teu coração. Se a igreja primitiva era essa, e se, por exemplo, o evangelho começou a ser pregado através de Timóteo, como é que então você me diz assim que pode ser que essa seja a... Como é que você diz assim que essa então pode ser que seja tenha ali alguns cristãos que tenha existido já há mais tempo? Deixa eu falar algo para você. Na verdade, essa igreja, esses que se converteram, um grande número de pessoas se converteu através do ministério do apóstolo Paulo. Mas muitas outras pessoas não. Muitas outras pessoas, você pode encontrar isso quando você, por exemplo, passa a ler o livro de Atos. Você vai encontrar, por exemplo, Paulo, numa dessas viagens missionárias, ele encontra Apolo, que já um convertido, de alguma forma, pregando o evangelho. Paulo, então, apresenta a ele o Espírito Santo e algumas coisas assim. Ele é batizado, então, no batismo de João. Ou seja, mas ele já era um cristão. E tantos outros, Paulo já encontra pregando o evangelho, Priscila, Áquila, ou seja, mas até então, de onde surgiram esses cristãos aí? Você se lembra, por exemplo, em Atos capítulo 2, quando se fala a respeito do dia de Pentecostes? Pentecostes não é Espírito Santo, aquela coisa. Pentecostes era uma festa aos judeus, é uma festa judaica Pentecostes. O pessoal fala de Espírito Santo, Pentecostes, aquela coisa toda, mas o pessoal mistura uma coisa com a outra. Pentecostes é a festa judaica e pronto. Coincidiu com a descida do Espírito Santo, porque o Senhor permitiu que, justamente naquela época, porque naquela época muitas pessoas de muitas nações estavam ali reunidas. Então, o Senhor usou aquele dia, aquela data, exatamente para um momento evangelístico. Por isso que diz dia de Pentecostes.
Agora eu vou dizer uma coisa para você. Então, naquela época, naquela data do dia de Pentecostes, todas as nações, elas iam normalmente ali a Jerusalém para adorar ao Senhor, de alguma forma. Era uma festa que marcava muito. 7 dias era aquela festa, marcava muito para as pessoas. Então, todas as pessoas ali, as cidades circunvizinhas, iam a Jerusalém. Então, normalmente era tempo de a cidade estar cheia, estar repleta de pessoas. Então, o que aconteceu? O Senhor, ele aproveitou essa oportunidade justamente para trazer o evangelismo ali para essas pessoas. Então, quando, por exemplo, Pedro começa a ministrar a palavra, ele com ousadia, mais de 3.000 pessoas, na primeira pregação dele, aceita o evangelho, aceita a palavra, o que acontece? Cada pessoa, depois dessa festa de Pentecostes, eles vão para suas casas. Ou seja, com a palavra, cadê aquelas pessoas que se converteram? Foram para suas casas e já se desconverteram? Não. Foram para suas casas já com algo novo dentro de si. Justamente. Então, algum grupo de pessoas são encontradas ali por Paulo, outros até mesmo por Pedro, enfim. Opa, balancei o negócio aqui, perdoa. Uns por Paulo, outros por Pedro, enfim. Por algum grupo de pessoas aí que foram encontrados aí durante a ministração do Evangelho. Então, você percebe, querido, que alguns ali são encontrados e até mesmo eles são lapidados por Paulo, né? Então, Timóteo, por exemplo, a avó de Timóteo, Loide, era cristã, né? Então, para você ter ideia, né? Então, muita coisa aí acontece, às vezes a gente acaba deixando passar assim meio desapercebido. Mas vamos lá. Olha só, versículo 2 do capítulo 2 de 1 Timóteo, diz assim: e para que as pessoas façam, né, orações, intercessões, ação de graças, enfim, pelos homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Porque isso é agradável, versículo 3, isso é agradável perante Deus, nosso Salvador. Ou seja, então o que nós entendemos? Que nós precisamos orar pelas nossas autoridades eclesiásticas, né? A palavra do Senhor pede para que nós, independente se eles sejam maus ou bons, independente disso, mas nós precisamos orar pelos nossos governantes, pelos nossos vereadores, começando de baixo, né? Vereadores, prefeitos, deputados estaduais, ali nossos governadores, deputados federais, até mesmo o presidente, senadores, enfim, para que o Senhor possa os abençoar. Pastor, mas eles fazem o que fazem, querido? Isso pertence ao Senhor. Nós não sabemos fazer justiça, nós sabemos nos vingar de alguma coisa. Justiça só quem sabe fazer é Deus. Deus, ele é justo, o homem não é justo. O homem, ele acaba até mesmo sendo justificado pelo sangue de Jesus, né? Então nós entregamos diante dele. Compete a nós orarmos, né? Entregarmos diante do Senhor, para que o Senhor, claro, sim, tenha misericórdia de nós, coloque o temor do Senhor no coração deles a respeito de nós, levante alguém até mesmo, né? E, de certa forma, para que a gente até então seja abençoado, para que alivie, né? Porque então a própria palavra diz que quando o ímpio governa, o povo geme, mas também quando o justo governa, o povo se alegra. Então, aqui a palavra do Senhor em 1 Timóteo capítulo 2, aqui no versículo 2 e 3, diz que é bom e agradável ao Senhor, que nós viemos a orar pelas pessoas, pelas autoridades eclesiásticas, governamentais, né? E para que nós tenhamos paz. Então, o Senhor pede para que nós viemos a fazer isso, né? Você está orando pelas autoridades, né? É claro, as obras infrutíferas das trevas, assim como dizem em Efésios capítulo 5, versículo 11, isso aí com certeza precisa ser condenado, precisa dizer, ó, isso aqui está errado, mas nós precisamos orar, nós precisamos interceder. O papel da igreja é orar, o papel da igreja é interceder, abençoar e entregar nas mãos do Senhor. Senhor, essa causa pertence ao Senhor, me dá condição de te adorar, me dá condição de te servir, Senhor, porque é o que eu quero, é o desejo do meu coração. Então, entregar tudo isso diante do Senhor, para que Ele realmente possa tomar a direção de todas as coisas, né? Nós acreditamos que em meio a muitas coisas ruins, ainda existe coisa boa, tá? Nós preferimos acreditar assim, né? Porque é o que vale a pena para nós e é o que faz bem para a nossa saúde também, faz bem. Bom, vamos lá. Versículo 4 diz assim, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quer, o desejo dele é que todos os homens sejam salvos. Olha só. E se o Senhor Jesus quer que todos os homens sejam salvos, justamente por isso ele tem nos dado a missão. Justamente por isso ele tem nos instruído a nossa mente, instruído o nosso coração a respeito da sua vontade,
e a respeito da sua verdade. O Senhor tem colocado meios de comunicação nas nossas mãos. O Senhor tem colocado condição de nós falarmos da palavra do Senhor de alguma forma. Hoje, nem é bom, na verdade, por causa das leis, sim, claro, mas também pelo que está acontecendo no mundo. Sair de porta em porta evangelizando de um lado ao outro, sim, claro, muitos saem. Porém, né, cada um. Mas nós temos outros meios para evangelizar. E sabe de uma coisa, querido? Deixa eu te falar uma coisa. Sempre tem um meio, sempre tem um modo de evangelizar. Sempre tem um modo, sempre tem uma maneira. Sempre Deus nos dá uma estratégia. Né? Que estratégia Deus tem te dado? Que estratégia o Senhor tem colocado diante de você? Que estratégia Ele tem aí apresentado nas tuas mãos? A intenção de Deus, como nós acabamos de ler, é que todos os homens, a vontade, o desejo do Senhor Jesus, nosso Salvador, é que todos os homens sejam salvos. Ou seja, para que eles sejam salvos, a verdade precisa ser espalhada para eles. Né? Eles têm que ter oportunidade, isso não pode ser retirado deles. Então, eles têm o direito de saber, de conhecer a verdade. Então, se eles têm o direito de conhecer a verdade, nós vamos pregar a verdade, nós vamos falar a respeito da verdade. Esse aqui é o céu, esse aqui é o inferno, são dois caminhos. O único caminho que pode te levar para cima, para ser aceito por Deus, é a palavra. Então, aceite Jesus Cristo, entregue tua vida para Jesus, confia nele, mas ele fará. E por aí vai, querido. Então, o Senhor Jesus, ele tem esse desejo. Ou seja, mas ele conta comigo e ele conta com você. Ele conta justamente conosco nesse tempo, querido. Nesse tempo tão difícil, nesse tempo em que as pessoas estão tão sedentas por paz, sedentas por saúde, sedentas por livramento. As pessoas estão tão sedentas por alguém que venha livrar elas, e é um tempo muito perigoso que nós vivemos no tempo de hoje. Eu estava meditando em 1 Tessalonicenses ali, quando fala a respeito do anticristo, né? E exatamente nesse tempo é que o anticristo vai vir, né? E para reinar ali sobre Jerusalém. Então é um tempo muito perigoso isso que nós vivemos. Quando o caos estiver estabelecido, guarde essas palavras, tá? Quando o caos estiver estabelecido no mundo inteiro, é justamente a hora que o anticristo ele vai se levantar para reinar e para assumir o controle e aparentemente dar segurança, ali paz para toda a nação. E aí há uma palavra para o povo de Israel específico, porque quando o anticristo se levantar, a igreja vai subir com o Cordeiro. A igreja vai ser arrebatada com o Cordeiro, juntamente com Jesus Cristo. Mas quando ele assumir todo o controle, nos primeiros 3 anos e meio da tribulação, aí o povo vai dizer, paz e segurança. Olha só, esse aí que é o nosso Redentor trouxe paz e segurança, mas é o anticristo. Eles vão dizer assim, trouxe paz e segurança. Aí diz a palavra do Senhor, quando disserem a paz e segurança, aí vai haver repentina destruição. Porque na segunda parte dos 3 anos e meio da grande tribulação, é que onde ele vai vir assolando realmente a terra e os moradores da terra, onde o Senhor mesmo vai vir com as suas pragas sobre os moradores da terra, onde até mesmo o anticristo vai querer exterminar aqueles que são cristãos, e, aliás, que não adoram a ele, claro, se fossem cristãos teriam subido no arrebatamento, mas que não adoram a ele, que eram frios, eram mornos, por isso que ficaram do arrebatamento, e também focando ali no povo judeu. Então ele vai partir para cima dos judeus mesmo, querendo que os judeus o adorem, porque ele vai se assentar no trono do terceiro templo e ele vai querer ser adorado como se fosse Deus. Quando os judeus perceberem realmente que ele quer adoração e perceberem realmente que ele quer ali, que adorem a sua imagem, então, justamente isso. Aí eles vão perceber que aquele que veio há 2000 anos atrás era justamente esse o Messias. Mas não vou dizer que é tarde, porque ainda Jesus vai vir para eles, ali no Monte das Oliveiras, como ele mesmo profetizou antes de subir para o Pai. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Ainda há tempo, querido, ainda há tempo de se achegar a Deus. Ainda dá tempo, querido, ainda dá tempo de buscar ao Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Isaías, capítulo de número 55. Não sei se você já leu o livro do profeta Isaías. Se você não leu, querido, é um livro maravilhoso. Você não sabe o que você está perdendo, tá bom? O livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. A palavra do Senhor diz assim, olha, no versículo de número 5,
6, aliás, a partir do versículo 6 eu vou ler para você, diz assim: busquem ao Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Ou seja, então nós ainda podemos encontrar o Senhor, ainda Ele está perto de nós, ainda Ele está ali de fácil acesso a nós. Ou seja, e continue dizendo assim, olha, que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Ou seja, não importa o que você fez, não importa o que você aprontou por aí, não precisa nem falar que você aprontou, pede perdão ao Senhor, não precisa nem falar que você aprontou, mas independente daquilo que você tenha feito, olha só o que diz a palavra, volte-se a Deus, volte-se ao Senhor. O homem mau, o homem perverso, o homem de maus pensamentos, o homem de más palavras, de más atitudes, volte-se ao Senhor. O Senhor é aquele que salva, o Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele que purifica, aquele que justifica. A palavra do Senhor, ela nos diz, não sei se você já leu, mas a palavra do Senhor, ela nos diz, na primeira carta de João, no capítulo de número 2, está escrito assim, vou ler para você. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, Jesus, ele é o nosso intercessor. Jesus, ele é aquele que nos livra, aquele que nos livra de todo mal. Ele é aquele que nos livra de toda maldição. Ele é aquele que nos livra de toda condenação. Sabe, querido? Porque muitas vezes a pessoa ela fica preocupada em tentando se justificar, mas nós não podemos justificar a nós mesmos. Não, nós não. Se há alguém que tem que nos justificar e precisa, e que Deus só aceita a justificação, é através de Jesus Cristo. Quando o homem estava tentando se justificar lá no Jardim do Éden, o homem e a mulher tentando se justificar diante de Deus, Deus disse negativo. O cordeiro, o animal, cadê o animal? Matem um animal em sacrifício. Deus não aceitou a justificação do homem. O cordeiro precisou entrar em ação. Justamente nos nossos dias, Deus não aceita a justificação também do homem. Ah, Senhor, eu errei por causa disso. Ah, Senhor, eu me desviei por causa disso. Ah, Senhor, eu não sirvo ao Senhor por causa daquele ou por causa daquele outro. Negativo. O Senhor não aceita a justificação humana. Olha para o Cordeiro. O Senhor pede para que nós continuemos olhando para o Cordeiro. Somente através do Cordeiro de Deus o Senhor pode aceitar ali a nossa justificação. O Senhor pode aceitar ali nosso pedido de perdão. Somente através de Jesus na cruz. Para aqueles que acham que não, eu não penso que é assim, eu não acho que é assim. Boa, tudo bem. Então vai haver uma condenação, diz a palavra do Senhor. Porque eu vou dizer para você, olha, que está escrito em Romanos capítulo 8, no versículo 1, também eu vou ler para você. Está escrito assim. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Morte à distância de Cristo. Ou seja, ali a palavra direcionada pelo Espírito livrou o homem, o ser humano, de toda espécie de condenação. E hoje, então, o homem tem esse acesso maravilhoso aí a Deus através de Jesus Cristo. Então eu digo para você nessa hora, nessa noite, nesse momento, querido, esse é o tempo, querido, o tempo, o ano aceitável do Senhor, como diz a palavra do Senhor lá no livro do profeta Isaías, capítulo 51. Esse é o ano aceitável do Senhor, querido. Deus, eu louvo a Deus pela sabedoria de Deus, pela onisciência de Deus. Eu louvo a Deus, querido, por aquilo que Deus tem feito nos nossos tempos. Hoje, querido, há praticamente um pregador em cada esquina. Hoje, querido, há muitas oportunidades da pessoa se salvar, de a pessoa se fortalecer, de a pessoa se encher da presença de Deus, de ela ser agraciada, de o coração dela se alegrar na presença do Pai. Hoje há um momento, hoje há uma oportunidade muito grande. Olha só o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 61, a partir do versículo 1, está escrito assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Ou seja, o Senhor, ele nos enviou. Ou seja, assim, claro, essa palavra o Senhor, ele leu lá quando ele voltou da tentação do deserto, ele entrando na sinagoga, ele abriu o livro da lei, o rolo onde estava escrito, ele procurou o rolo onde estava escrito justamente Isaías capítulo 61, e ele disse, essa palavra se cumpre hoje.
E os olhos de todas as pessoas se voltaram para ele, porque como quem diz assim, pois, então é o Messias, né? Pastor, mas se é para o Messias, por que então para nós? Justamente, porque Jesus, enquanto ele estava aqui, ele disse, eu sou a luz do mundo. Mas quando Jesus, pouco antes de subir, ele disse assim, vocês são a luz do mundo. Por quê? Porque ele nos deixou como embaixadores aqui na terra, justamente para propagar, para pregar, anunciar as boas novas de salvação. Então, não, como eu já disse várias vezes, não temos luz própria, mas a luz de Cristo brilha em nós, nos reflete e reflete a glória de Deus. É como, por exemplo, o sol e a lua. É claro, hoje o tempo está nublado, mas, por exemplo, num dia aí o tempo está limpo, por exemplo, e nós podemos enxergar a lua, o que nós enxergamos? O brilho maravilhoso da lua. Mas ela por si só, quando o brilho do sol aparece, você vê que ela não tem luz, você vê que ela é apagada. Pastor, mas acho que o brilho do sol é mais forte que o dela. Você vê que ela não tem luz, ela é totalmente apagada. Mas quando, por exemplo, o sol ele se esconde ali para nós na Terra, nós vemos que quando o sol está se escondendo, até as nuvens, elas dão um certo brilho, para você ter ideia, da força do brilho do sol. Então esse brilho reflete na lua e ela como que acende, ela quase que fica acesa praticamente, né? Mas com o brilho do sol. Mas olha só que curioso, querido. Nós entendemos, pastor, mas eu acho que a lua tem brilho próprio. Você percebe que a lua, às vezes, nós enxergamos só metade dela, mas ela está toda lá em cima? Então, dependendo de como o sol brilha nela, ela reflete de alguma forma. Assim como nós também nas nossas vidas, querido, nós não temos brilho próprio, mas nós podemos ser acesos a cada dia, através do Espírito Santo de Deus, através da presença de Deus, através da palavra que o Senhor ele tem ministrado às nossas vidas, aos nossos corações. Como nós comentamos aqui, querido, então o Senhor, ele trouxe aqui nós, o Espírito do Senhor, ele está sobre as nossas vidas. Qual o propósito? Para nós simplesmente, é o que eu sempre digo, para nós subirmos na parede, plantarmos bananeira, para nós mostrarmos que somos mais espirituais? Negativo. Propósito, evangelizar. Propósito, ensinar, instruir pessoas, fazer discípulos. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Discípulos, para que esses discípulos possam formar outros discípulos. E enfim, querido, nós podemos estar ali instruídos na palavra de Deus. E olha só, versículo 2 do capítulo 61 de Isaías diz assim, para proclamar o ano da bondade o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Ou seja, consolo de Deus para a nossa vida. Ano da bondade e dia da vingança? Sim. Querido, vai haver um tempo de muito peso, que é esse tempo que está prestes a vir, que é o tempo da tribulação, que vai acontecer depois do arrebatamento. Enquanto a igreja estiver com o Senhor por 7 anos na glória, nas bodas do Cordeiro, nas núpcias, aqui também na terra vai haver um momento de tribulação para aqueles que rejeitaram a Cristo, para aqueles que não entregaram realmente suas vidas para Jesus, para aqueles, você já viu alguém fazer assim, meia boca? A palavra do Senhor chama de morno, e o Senhor ele sente ânsia desse grupo de pessoas. Então o Senhor não há motivo nenhum, querido, para deixar de crer em Jesus. Não há motivo nenhum para imaginar que o Senhor faz pouco caso das coisas. Claro que não. Não há motivo nenhum para acreditar que Deus não é bom. Claro que não. Não há motivo nenhum para tentar achar que Deus não se preocupa conosco. Ele sempre se preocupou conosco. Ele sempre cuidou de nós, aliás. Ele sempre, querido, nos tratou com bondade. Nós que muitas vezes nos afastamos de Deus pela vida que levamos. Mas Deus sempre foi bom. Deus ele é bom na sua essência. Deus é amor na sua essência. Então, ele sempre procura nos atrair para ele. Porém, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E Eclesiastes, capítulo número 3, fala sobre isso. Ou seja, nós entendemos que hoje, esse tempo é o ano aceitável do Senhor, o tempo que nós podemos entregar a nossa vida para Jesus, nós adorarmos a Deus livremente. Como eu acabei de ler Isaías, vai haver um tempo em que muitas pessoas que eu evangelizei ou que muitos evangelizaram, vamos para a igreja, lá Deus vai fazer uma obra na tua vida. Não simplesmente porque lá é uma igreja, mas porque lá Deus habita, lá nós invocamos o nome do Senhor lá com outras pessoas. E muitos negaram. Muitos disseram, não, que negócio de igreja, mané igreja? Que mané igreja? Deixa eu levar minha vida. Muitos desses aí vão estar batendo na porta da igreja. Mas não vai encontrar pastor, não vai encontrar pastora, não vai encontrar ninguém. Nem irmãos. Sabe por quê? Porque esse povo estará com certeza reinando com Cristo na glória. Porque houve um tempo de ser convidado. Alguns até mesmo diziam assim, pastor, eu não senti de ir para a igreja ainda. Eu senti que não é meu tempo. Querido, ninguém está perguntando se sentiu, está convidando, mano. Está convidando, ninguém está perguntando de sentimento.
sabe? E outra, nós não precisamos sentir se uma ordem foi dada. Uma ordem não é questão de sentimento, é questão de obedecer, é questão de obediência. Quando uma ordem é decretada, eu não senti de obedecer, baixo um decreto aí, você sente de obedecer ou não? Ou você obedece ou você é punido. Então, a ordem de Deus é justamente essa. A ordem de Deus é para que nós venhamos a nos achegar a Ele, enquanto há tempo, querido. E o Senhor, Ele nos alerta o tempo todo de que as portas da arca vão fechar. E Ele diz que exatamente assim como nos dias de Noé, assim como nos dias de Noé, também será nos dias nossos. A vinda do Filho do Homem será da mesma forma. Muitos comem, bebem, casam-se, dão-se em casamento. Ali, muitos dispersos. Quando eles menos esperam, ali como um estalo de dedos, como um piscar de olhos, então Jesus virá nas nuvens. Ali Jesus virá, aliás, ali no piscar de olhos. E Ele estará, então, mandar a seus anjos fazer sua colheita, levando todos aqueles que são deles. Pastor, como é que Deus vai fazer para poder... Jesus vai fazer para identificar quais são os dele? Há uma marca na vida do cristão, sempre há. Essa marca se chama Espírito Santo de Deus. Todo cristão ele é marcado pelo Senhor. Todo cristão ele é marcado por Deus. É por isso que o mundo procura marcar aqueles que são dele, da forma deles. Mas todo cristão tem uma marca de Cristo. Até uma canção que nós cantávamos na igreja se chama Marca de Cristo, da comunidade Zona Sul. Mas, enfim, todo cristão tem uma marca que foi feita no coração dele. Não uma incircuncisão feita por mãos de homens, mas uma incircuncisão feita aqui no coração. Há uma marca aqui no coração dele. A mesma marca em que o filho pródigo, quando ele saiu da casa do pai, quando ele estava lá na ruína, ele pôde olhar para dentro dele mesmo e perceber que havia uma marca. A marca do amor do pai no coração dele. Como quem diz assim, puxa, meu pai me amava, eu não percebi. Meu pai dava tudo para mim, eu não percebi. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Por que ele disse isso? Ele poderia até pensar assim, puxa, eu vou voltar para a casa do meu pai, puxa, meu pai vai pegar eu de porrete, meu pai vai falar um monte para mim, meu pai vai me estraçalhar no discurso. Ele sabia que no pai existia amor. E ainda assim ele preparou um discurso. Ele disse assim, eu vou lá, eu vou dizer assim, pai, pequei contra ti e não sou digno de ser chamado de teu filho, mas me trata como um dos teus trabalhadores. Eu vou fazer um discurso assim para ele. E quando aquele pobre garoto, descalço já na condição de escravo, sem anel no dedo, perdeu ali a autoridade. E quando ele chegou ali, todo sujo, maltrapilho, diz a palavra de Deus, quando ele chegou ali diante do pai, ele abraçou o pai o abraçou, o pai veio correndo, abraçou ele, eles se abraçaram. E quando ele foi tentar justificar, o pai nem perguntou nada. O pai nem respondeu nada. Sabe por quê, querido? Porque a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça não questiona, a graça não condena, mas a graça perdoa. A graça cobre com o sangue precioso de Cristo, aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E é justamente isso que nós estamos apresentando às pessoas, principalmente nesse tempo. Porque sabemos que a vinda de Jesus está muito próxima, querido, muito próxima. Muito próxima. Leia na Bíblia, depois que nós acabarmos esse momento, leia na Bíblia. Procura a parábola, aliás, da figueira. Parábola da figueira. Leia na Bíblia. Você vai ver que o tempo está muito próximo. Você quer saber quando lá falar sobre o tempo de uma geração? O tempo de uma geração dura de 60 a 70 anos. Essa é a média de tempo de uma geração, tá? E, pastor, mas quando que eu começo a contar? Quando você começa a contar é quando a figueira começa a florescer. Está falando de Israel, tá bom? Se trata ali da figueira. E quando ela passou a se tornar uma nação em 1948. Daí você começa a contar o tempo de uma geração, tá bom? Aí então vai estar muito próximo da vinda do Filho do Homem. Bem próximo mesmo. Então, querido, você percebe que as coisas estão acontecendo. O mundo está ali se preparando já justamente para a vinda de Jesus. O anticristo está ali já querendo assumir o controle. Querendo assumir com a maneira dele de ser. Aí eu digo para você, querido. Hoje, exatamente hoje, se a trombeta soar hoje, a Bíblia diz que nós precisamos ouvir o som da trombeta. O único ser que pode nos dar sensibilidade para ouvir o toque da trombeta é o Espírito Santo de Deus. Através de uma comunhão que nós temos, nós passamos a ter com Jesus, com Deus, através da sua palavra,
ali em oração, como nós acabamos de ler aí em Timóteo, oração, súplica, intercessão, momentos de consagração, isso torna-nos sensíveis a ouvir tanto a voz de Deus como também o toque da trombeta. Então deixa eu voltar a fazer a pergunta na noite de hoje. A trombeta, se ela soar exatamente hoje, será que nós estamos aptos a ouvir o toque da trombeta? Ou será que nós vamos ouvir o toque do BBB? Está passando o BBB? Nem sei essa coisa aqui, nem sei se está passando. Ou será que nós vamos ouvir o toque do Campeonato Paulista Brasileiro? Nem sei se foi impedido esse negócio assim, tá? Ou se nós vamos ouvir o toque de... Bom, nem sei mais que toque que está tendo por aí. Que toque que nós vamos ouvir? Nós precisamos estar sensíveis ao toque do Senhor. Tá bom, querido? Então, guarda essa palavra no teu coração, tá bom? Só estava aí com o coração ansioso para trazer essa palavra para você, assim como nós sempre chamamos, né, essa palavra do dia ao teu coração, tá bom? Deus abençoe grandemente sua vida no nome de Jesus Cristo. Bom, hoje, sinceramente, fiquei exatamente sem saber exatamente quais são as pessoas que participaram aqui conosco. Estamos aqui com a Odete, né? Odete participou aqui conosco. Deus abençoe a Odete. Desde o começo, a Odete esteve participando aqui conosco. Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. A Maria Antônia, estou olhando aqui de longe, a Maria Antônia participou com a gente também, né? Maria Lúcia também, minha irmã Maria Lúcia. Maria Antônia, Maria Lúcia, Vera Zanin também está conosco. Desculpa, eu estou passando aqui, aqui no computador, não apareceu. Mas enfim, Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus, tá bom? Eu só gostaria de lembrar você que às 8 horas da noite, hoje o pastor Davi também está conosco. Deus abençoe, meu pastor Davi. Um abraço para ti, querido. Te amo em Cristo. Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. É uma honra, tá bom? Ter você aqui juntamente com a gente, tá bom? E é uma gratificação. Eu me sinto muito honrado por isso, com certeza, tá bom? E a Joana também está conosco. Deus abençoe, Joana. Um abraço para ti. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Só quero lembrar aos amados, hoje, às 8 horas da noite, estará também fazendo esse momento de transmissão, essa live, eu vou estar transmitindo também, enviando o link para você. Hoje estará conosco o pastor Leandro, tá? Pastor Leandro Marques, pastor Leandro que congrega aqui conosco, tá? Vai estar conosco aqui, vai estar ministrando a palavra de Deus, não daqui, ele vai estar ministrando de lá, tá bom? Da casa dele, eu vou estar retransmitindo para você. Pastor Leandro é uma bênção nas nossas vidas, é um homem de Deus e tem grandemente nos abençoado. Ele constantemente está aqui, ele mora aqui perto da igreja, né? Tem a oportunidade de estar aqui com a gente sempre. E tem sido bênção nas nossas vidas. Como eu comentei, de segunda a sábado, às 8 horas da noite, sempre vai ter alguém aqui ministrando a palavra de Deus no Facebook, tá bom? Sempre vai ter alguém. Vou estar compartilhando o link com você de segunda a sábado. Segunda-feira tem um, terça tem outro. De segunda a sábado. Os nossos pregadores, eles vão estar cada dia um diferente ministrando a palavra de Deus. Isso todos os dias. Até que o nosso culto seja restabelecido, tá bom? Então, todos os dias, aliás, segunda a sábado, teremos sempre alguém aí trazendo a palavra de Deus. Ontem foi o pastor Pedro com o estudo bíblico, tá bom? E hoje alguém também, hoje aliás, o Jéssica, Deus abençoe, Jéssica, sua vida em nome de Jesus. Te amo em Cristo, tem saudade de ti, tá? E também, ontem o pastor Pedro esteve aqui ministrando, hoje o pastor Leandro Marques estará ministrando a palavra de Deus aqui, tá bom? Então, todos os nossos pregadores, todos aqueles que pregam no altar aqui da igreja, durante a semana, todos os dias estarão trazendo algo aqui da parte de Deus. Deus abençoe sua vida. Antes nós estaremos orando pela vida de cada pessoa. Se você quiser oração, tá bom? Aproveita, tá? Eu vou estar orando pela sua vida, se você quiser oração. E eu vou estar apresentando sua vida em nome de Jesus, tá bom? Mas, coloca, se você deseja, vou dar 2 minutinhos para isso, tá? Enquanto eu vou segurando aqui, vou dar 2 minutinhos para você, aí você pode fazer seu pedido de oração. Pastor, ora por tal coisa aqui. Se você não colocar, eu já tenho meus pedidos de oração, tá bom? Eu vou estar apresentando diante do Senhor. Mas se você tiver algo para a gente estar apresentando diante de Deus, que é algo que você realmente está buscando, algo que você está clamando ao Senhor, ou algo que está te incomodando, enfim, querido, seja pelo motivo que for, Deus ele é maior que todas as coisas. Se você tem um motivo, se você tem algo que você quer apresentar diante do Senhor, quer que nós estejamos orando juntamente com você, então coloca aqui teu pedido de oração, nós estaremos orando pela sua vida, tá bom? Então, oremos ao Senhor. Fecha seus olhos aí e eu vou estar então intercedendo pela sua vida no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Pai Santo, nós clamamos, Deus, a Ti, Pai, nessa noite. Nós oramos, Pai, nós intercedemos, Pai, o Senhor nos colocou na qualidade de intercessor. Intercessor diante do teu povo, diante da tua igreja, diante daqueles que o Senhor comprou com o sangue precioso de Jesus lá na cruz do Calvário. Nós apresentamos cada vida, Senhor, que, Senhor, muitos são cristãos,
Muitos, Senhor, se simpatizam com a Tua palavra. Muitos, Deus, até mesmo se simpatizam até mesmo conosco, Senhor, da maneira de nós nos comportarmos. Enfim, Senhor, não importa assim, exatamente como que eles estejam, Senhor, na condição que eles estejam. Eu creio, Deus, que o Senhor é aquele que é poderoso para chegar a cada coração, independente da maneira, do lugar, ou do estado, ou da condição que eles estejam. O Senhor é poderoso através do Teu Espírito Santo. Transporta, Deus, essa oração a cada coração, para que essa oração, Deus, ela possa suprir toda e qualquer necessidade. Sabemos, Deus, que a oração é uma, mas o Teu Espírito, aquele que conhece a mente, esquadrinha os corações dos homens. O Senhor, até mesmo antes que a palavra saia da nossa boca, o Senhor sabe exatamente aquilo que nós vamos falar. Ou seja, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece, Deus, os problemas que essas pessoas estão passando. O Senhor conhece, Senhor, a respeito das perdas, Senhor, que Senhor, estão acontecendo durante esse ano. Senhor, nós sabemos que muitos vão para Ti, mas dentro de nós há um aperto no nosso coração. Mas eu oro, Deus, a Ti, Pai, nessa hora, que se há momentos que nós precisamos passar, que o Senhor então nos conforte. Se há momentos que nós precisamos, Deus, estar ali passando por Ele, que o Senhor esteja conosco, assim como diz a Tua palavra, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Então, Deus, seja o consolo, Senhor, de cada pessoa, Senhor, que está ouvindo, Senhor, essa oração, está recebendo, Pai, essa oração. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa, Deus, encher de força, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa, Senhor, impactar, Pai, que possa, Senhor, dar vigor ao fraco, Senhor. Que o fraco possa olhar para Ti e dizer, sou forte, porque o Senhor é aquele que fortalece. Pai, no nome de Jesus, Pai, esteja, Senhor, curando, esteja, Senhor, sarando, libertando, Senhor, levantando, Pai, o caído, Senhor. Independente, Senhor, se é da nossa crença ou não, que eles possam ver uma mão estendida, Pai. E aí, então, nós podemos mostrar o amor que nós temos no nosso coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós abençoamos, Deus, cada pessoa, nós abençoamos, Deus, cada lar, Pai, representado por essas pessoas. Pai, talvez somente um membro da família está assistindo ou ouvindo, Deus, mas não importa, um membro representa uma nação. Assim, Deus, como também um membro da família representa toda a família, assim nós cremos, Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos toda a família através de cada pessoa que está participando aqui conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Querido, Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus, tá bom? E às 8 horas, como eu acabei de falar, o pastor Leandro estará conosco e ministrando também algo da parte de Deus. E eu fico por aqui, trouxe somente, como sempre, a palavra do dia, tá bom? E que Deus possa consolar, confortar e abençoar grandemente sua vida em nome de Jesus. Shalom, graça e paz, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir. Fica com Deus. Até lá.